12. Guardas já haviam falhado em controlar o garanhão preto de Alessandro Salvatore, quando Helena Torres, 8 meses grávida e mal 5 pés de altura, entrou no piquete com nada além de um cubo de açúcar em sua mão trêmula. Sangue manchava a terra onde o terceiro homem havia caído. Alguém estava gritando por tranquilizantes. Outro guarda agarrou seu ombro deslocado, rosto contorcido de dor. O próprio chefe da máfia permaneceu congelado no terraço acima, observando o símbolo de poder de seu império. 1000 libras de pura raiva preta, empinar-se novamente. Cascos cortando o ar da manhã como lâminas. O cavalo gritou. Não um relincho, não um zurro. Um som que pertencia a algo ferido além da razão. A propriedade se estendia por 70 acres do país montanhoso privado do Vale do Napa, onde vinhedos davam lugar a florestas de carvalhos e silêncio comprado por dinheiro. Alessandro Salvatorel possuía tudo. A casa principal com sua fachada de calcário, as casas de hóspedes espalhadas como acréscimos, os estábulos que abrigavam cavalos valendo mais do que a maioria das casas das pessoas. Esta manhã aquela riqueza não significava nada. Seus homens cercavam o garanhão como se estivessem negociando com uma bomba. Owen Kane, chefe de segurança, latiu ordens que ninguém podia seguir, posições de flanco. Não o deixem chegar à cerca novamente. Tarde demais. Midnight avançou para a esquerda, espalhando 3 guardas como pinos. Sua pelagem brilhava preta sob o sol da Califórnia, músculos ondulando a cada movimento violento. Cordas pendiam de seu pescoço onde restrições haviam sido arrancadas. Agora vergões marcavam seus ombros. Ele estava lutando por 20 minutos seguidos. Do portão, a 40 pés de distância, Helena observava tudo se desenrolar. Ela estava carregando roupa para a ala oeste quando ouviu a comoção. Seu primeiro instinto foi continuar andando. Ela havia aprendido aquela lição em seu primeiro dia aqui. Contratada silenciosamente através de uma agência que não fazia perguntas, paga modestamente em dinheiro, instruída muito claramente a limpar quartos e permanecer invisível. 3 semanas depois, ela aperfeiçoou a arte de não ser vista. Mas o grito do cavalo a parou fria. Sua mão flutuou instintivamente para sua barriga inchada, sentindo o bebê se mover por dentro. 8 meses grávida, tornozelo inchado, costas doendo constantemente. Ela deveria estar descansando. Em vez disso, ela colocou a cesta de roupa no chão e caminhou até a cerca do piquete. A cena diante dela era caos fingindo ser controle. 12 homens pessoal de segurança treinado que provavelmente carregava armas que ela não queria pensar. Cercaram um animal aterrorizado. Eles se moviam como predadores, toda tensão e agressão contida. O cavalo respondeu na mesma moeda, olhos rolando brancos, narinas dilatadas, cada músculo gritando fuga ou luta. Helena reconheceu o medo quando o viu. Ela cresceu na Montana rural, onde seu pai trabalhava em fazendas de gado, e a ensinou jovem que os animais não respondem à força. Eles respondem à segurança ou à promessa dela. Ela assistiu homens 2 vezes o tamanho de seu pai falharem em carregar uma égua assustada em um trailer. Então assistiu seu pai ficar quieto na rampa com uma maçã e esperar. A égua se carregou em 5 minutos. Paciência não era fraqueza, era sabedoria. Owen anotou primeiro. Senhora, você precisa desocupar a área agora. Lelanena não se moveu. Ela observou Midnight atacar novamente, observou os guardas se espalharem, observou o animal bater na cerca com força suficiente para estilhaçar a madeira. Ele tropeçou para trás, flancos ofegantes, espuma esvoaçando sua boca. Ele estava se machucando seriamente, eu disse. Saiam! A voz de Owen cortou mais afiada desta vez. Aquele cavalo é perigoso. Ele está assustado, Helena disse baixinho. O quê? Ele está assustado. Não perigoso. Assustado. Outro guarda, mais jovem, sangrando de um corte acima do olho, virou-se para ela. Moça,
Aquela coisa quase matou 3 de nós. Volte para o que estava fazendo antes de se machucar. Helena olhou para ele, depois para o cavalo, depois para os homens cercando Midnight como um pelotão de fuzilamento, esperando permissão. Ela pegou no bolso de seu avental. O cubo de açúcar era pequeno, semi-derretido do calor do corpo. Ela o havia guardado do café da manhã daquela manhã. Um pequeno luxo da cozinha da equipe. Ela havia planejado tomá-lo com o chá da tarde. Agora, segurando-o na palma da mão, parecia algo totalmente diferente. Uma oferta, uma ponte, um teste. Senhora, afaste-se. Owen moveu-se em sua direção, mão levantada. Não estou perguntando novamente. Helena olhou para além dele para o cavalo. Midnight havia parado de atacar. Ele estava no centro do piquete, flancos ofegantes, cabeça baixa, exausto, derrotado, ainda aterrorizado, mas muito cansado para continuar lutando. Ela conhecia aquele sentimento intimamente. Antes que Owen pudesse alcançá-la, Helena abriu o portão. "O que você está fazendo?" Múltiplas vozes irromperam de uma vez. "Ei, pare! Alguém a pegue!" Helena entrou no piquete. Poeira pairava no ar como respiração suspensa. O sol da manhã parecia muito brilhante, muito quente. Seu coração martelava contra suas costelas. O bebê chutou uma vez, forte como se protestasse esta decisão. Mas Helena já havia feito sua escolha 3 semanas atrás, quando aceitou este emprego, apesar de não ter referências, nenhuma família, nenhum outro lugar para ir. Ela havia escolhido a sobrevivência. Ela havia escolhido continuar avançando, mesmo quando toda voz razoável dizia, pare. Isso não era diferente. A cabeça de Midnight ergueu-se, seus olhos fixos nos dela, selvagens, feridos, esperando a próxima ameaça. Elelanena parou de andar. Ela estava a 15 pés de distância, mão repousando em sua barriga, a outra ao seu lado. Ela não se aproximou, não apressou, não fez exigências. Ela esperou. Saia daí antes que ele a mate. Helena o ignorou. Ela falou em vez disso para o cavalo, voz baixa e firme. Está tudo bem, ela sussurrou. Você não precisa mais lutar antes que Helena dê outro passo em direção àquele animal de 1000 libras. Curta este vídeo e deixe seu país nos comentários porque esta história viajou por continentes para alcançá-lo. E eu quero ver o quão longe o amor e a coragem podem ir. O garanhão bufou. Suas orelhas se moveram para frente, depois para trás. Cada músculo em seu corpo permaneceu contraído, pronto para explodir. Helena lentamente levantou a mão. O cubo de açúcar repousava em sua palma, pequeno e branco contra sua pele morena. Ela estendeu o braço. 1 fôlego, 2, 3. O piquete manteve seu silêncio como uma oração. Midnight deu um passo cauteloso para frente. Helena não se moveu, não falou, apenas ficou ali com a palma aberta, oferecendo o pouco que tinha. O garanhão bufou novamente violentamente desta vez, sua cabeça jogada. Guardas ficaram tensos atrás dela, e todos prenderam a respiração. O garanhão deu outro passo. Helena permaneceu imóvel, seu braço doía de segurá-lo estendido, o cubo de açúcar ficando quente contra sua pele. Ela podia ouvir seu próprio batimento cardíaco em seus ouvidos, sentir o suor se formando em sua linha do cabelo apesar do frio da manhã. Atrás dela, 12 guardas formaram um semicírculo de corpos tensos e armas em punho. As narinas de Midnight dilatadas, testando o ar. Suas orelhas giraram para frente, depois para frente novamente. A guerra interna se desenrolou em sua enorme estrutura, cada músculo contraindo entre confiança e terror. Elelanena conhecia aquela guerra intimamente. Seu pai costumava dizer que os animais eram honestos de maneiras que as pessoas nunca poderiam ser. Eles mostravam exatamente o que sentiam. O medo não se escondia atrás de sorrisos ou palavras polidas. Mostrava-se no branco dos olhos, na tensão nos ombros, na prontidão para fugir. Quando ela tinha 7 anos, seu pai a levou a um rancho fora de Billings,
onde um cavalo castrado havia sido espancado tão severamente que não deixava ninguém a menos de 10 pés. O proprietário queria sacrificá-lo. Seu pai ajoelhou-se na terra por 6 horas com um balde de aveia e não disse nada. O cavalo comeu eventualmente. Aquela lição vivia nos ossos de Helena. Agora ela havia aprendido, jovem, que a força quebra as coisas. A paciência as constrói. Ela havia assistido homens falharem onde a persistência silenciosa teve sucesso. Assistiu seu pai amansar cavalos que os rancheiros chamavam de causas perdidas. A ironia não lhe passou despercebida. Ela havia aprendido aquelas lições com um homem que eventualmente partiu quando a vida ficou muito difícil. Mas o conhecimento permaneceu mesmo depois que ele não permaneceu. Midnight deu outro passo, mais perto agora. Perto o suficiente para que Helena pudesse ver os cortes onde as cordas haviam roçado seu pescoço. Perto o suficiente para sentir o cheiro forte de seu suor. O cheiro de cobre de sangue em algum lugar em sua pelagem. Calmo, ela murmurou. Não uma ordem, apenas reconhecimento. Ninguém vai te machucar aqui. Atrás dela, a voz de Owen Kane veio baixa e urgente. Se ele atacar, deite-se. Nós cuidaremos disso. Cuidar disso significava atirar nele. Helena entendeu isso sem precisar de tradução. Sua mão permaneceu estendida. O sol da manhã cortava a poeira do piquete, transformando o ar em dourado e espesso. Os sapatos de lona gastos de Elelanena pareciam pequenos e frágeis na terra. Comprados de segunda mão em uma loja de artigos usados em Modesto há 3 meses. O contraste entre sua estrutura e a do garanhão parecia absurdo. Ela mal atingia 5 pés de altura mesmo com sapatos decentes. Midnight tinha quase 17 palmos de altura. Provavelmente pesava 1.200 libras. Um chute poderia matá-la instantaneamente. O bebê se moveu dentro de sua barriga, um movimento de rolamento que pressionou sua bexiga. 8 meses grávida, sozinha na Califórnia, trabalhando em um emprego que pagava em dinheiro por baixo da mesa, porque ela não podia arriscar papelada oficial. Ela havia deixado Montana com $300 e a determinação de desaparecer. Ela havia conseguido desaparecer, talvez bem demais. 3 semanas neste lugar e ninguém sabia seu nome além de a garota nova. Ela limpava banheiros, trocava lençóis, esfregava chãos depois de festas para as quais não era convidada. Os outros funcionários eram gentis, mas distantes. Todos mantinham suas cabeças baixas em uma propriedade de Aleandro Salvatorei. Você não fazia perguntas. Você não criava problemas. Você permanecia invisível e grata pelo salário. A invisibilidade havia parecido segura até este momento. Agora, de pé no centro deste piquete, com guardas observando, e um animal aterrorizado a 3 pés de distância, Helena percebeu algo fundamental. Ela estava cansada de ser invisível, cansada de encolher, cansada de pedir desculpas por ocupar espaço em um mundo que continuava lhe dizendo que ela não pertencia a lugar nenhum. Se ela fosse arriscar algo, que fosse por uma escolha que ela fez, não uma feita para ela. A cabeça de Midnight abaixou-se ligeiramente, seus olhos escuros e líquidos e cheios de algo que Helena reconheceu, fixos em seu rosto. Ela sustentou seu olhar. Não desafiador, apenas presente. Eu sei, ela sussurrou. Eu sei que dói. A orelha do garanhão se moveu em direção à sua voz. Elelanena sentiu olhos em suas costas. Não apenas os guardas, outra pessoa. Alguém observando de cima da casa principal, com suas paredes de calcário e janelas do chão ao teto. Ela não conseguia ver quem. Não ousava virar, mas o peso daquela atenção pressionava seus ombros como algo físico. Quem quer que fosse, eles estavam observando de perto. Midnight deu o último passo. Ele estava diretamente diante dela agora, enorme e tremendo. Sua respiração vinha em curtos jatos. Espuma ainda manchava os cantos de sua boca. De perto, Helena podia ver a inteligência por trás do medo, a consciência. Este animal sabia exatamente o que os humanos podiam fazer.
Havia aprendido da maneira difícil. Ela manteve a palma da mão firme. Você escolhe, ela disse suavemente. Pegue ou não, mas ninguém vai te forçar. Os guardas atrás dela não haviam se movido, mas Helena sentiu a tensão deles como eletricidade no ar, dedos pairando perto dos coldres, corpos contraídos para intervir. Owen provavelmente tinha a mão em sua arma agora, esperando que isso desse errado. O braço de Helena queimava por manter a posição. Suas costas doíam, seus pés doíam. O bebê chutou novamente mais forte desta vez, como se sentisse o pulso acelerado de sua mãe, mas ela não baixou a mão. As narinas de Midnight dilataram-se mais uma vez. Sua cabeça mergulhou mais baixo, mais baixo. Seu focinho chegou a centímetros de sua palma. Helena podia sentir o calor irradiando de seu corpo. Podia ver os pelos individuais em sua pelagem pegando a luz do sol. Ela prendeu a respiração. O mundo se estreitou para este momento, esta escolha, esta ponte frágil entre duas criaturas aterrorizadas que ambas entendiam o que significava lutar pela sobrevivência. Os lábios de Midnight tocaram sua palma, suaves, gentis, nada como a violência de momentos antes. Ele pegou o cubo de açúcar cuidadosamente, como se tivesse medo de quebrar o feitiço. Seu hálito quente lavou sua pele. A doçura desapareceu entre seus dentes. Por 3 batimentos cardíacos, nenhum se moveu. Helena lentamente levantou sua outra mão, aquela que estava repousando em sua barriga, e estendeu-a em direção ao pescoço de Midnight. Ele se encolheu. Ela parou, esperou, deixou-o decidir. Ele inclinou-se para a frente apenas ligeiramente. Seus dedos tocaram o pelo áspero de sua crina, depois seu pescoço. Ela sentiu seu pulso martelar sob sua palma. Sentiu a tensão nos músculos que estavam lutando por tanto tempo que haviam esquecido como descansar. Bom, ela sussurrou. Você é tão bom. Trás dela, alguém exalou audivelmente. Um guarda murmurou algo que ela não podia ouvir. A voz de Owen veio afiada e baixa. Ninguém se mexa. Ainda não, mas Helena mal os ouviu. Ela estava com a mão no pescoço do garanhão, sentindo-o tremer sob seu toque, sentindo algo impossível acontecer em tempo real. O animal que não podia ser controlado, que havia jogado 12 homens treinados que estavam a segundos de serem destruídos. Ele ficou perfeitamente imóvel e deixou uma estranha grávida tocá-lo. O sol da manhã subiu mais alto. A poeira se assentou. O piquete caiu em um silêncio tão completo que Helena podia ouvir o vento movendo-se pelas distantes árvores de carvalho. A respiração de Midnight começou a desacelerar. O hálito quente do garanhão havia tocado sua palma. Ele havia pegado o açúcar e agora o piquete mantinha seu silêncio como algo sagrado. Do terraço de calcário a 60 pés acima, Alessandra Salvatore observou uma mulher grávida desmantelar sua compreensão de poder em menos de 5 minutos. Ele permaneceu imóvel, uma mão segurando o corrimão de ferro, a outra segurando uma xícara de café que havia esfriado. Ele estava em uma chamada de conferência com seus advogados quando a transmissão de rádio frenética de Owen interrompeu. Senhor, o garanhão está fora de controle. Talvez precisemos sacrificá-lo. Aliliandro encerrou a chamada sem explicação e saiu para testemunhar o caos. Ele esperava ver seus homens lidarem com a situação com sua eficiência usual. Em vez disso, ele os viu falhar espetacularmente. 12 guardas, 12 pessoal de segurança treinado que havia trabalhado para ele entre 3 e 15 anos cada. Homens que haviam lidado com situações muito mais perigosas do que um animal. Eles se espalharam como crianças, com medo do escuro. Então a empregada apareceu. Alisandra sabia quem ela era no sentido abstrato. Nova contratação trazida há 3 semanas pela agência que eles usavam para funcionários que precisavam de discrição mais do que referências. Ele havia aprovado seu emprego sem conhecê-la da mesma forma que aprovava dezenas de decisões operacionais diariamente. Maria,
A chefe da limpeza a havia mencionado uma vez. Garota quieta, grávida, trabalha duro, fica na dela. Ele havia arquivado aquela informação e a havia esquecido até agora. Agora, observando esta mulher ficar perfeitamente imóvel, enquanto Midnight pegava açúcar de sua palma, Alessandro sentiu algo incomum apertar em seu peito. Não atração, não simpatia, algo mais próximo de desorientação. A sensação de assistir a gravidade se inverter. Ele tinha 38 anos. Ele construiu um império sobre o medo e a violência calculada antes que a maioria dos homens descobrisse seus caminhos de carreira. Seu pai havia sido um soldado na organização. Leandro tornou-se o arquiteto. Ele havia pegado o negócio da família e o transformado em algo maior, mais sofisticado, mais intocável. Juízes em seu bolso, políticos que lhe deviam favores, rivais que haviam aprendido o custo de desafiá-lo. Controle era sua linguagem. Dominação era sua moeda. Gentileza era fraqueza. Foi isso que seu pai o ensinou. O que as ruas confirmaram. O que cada luta por poder reforçou. As pessoas respeitavam a força. Elas entendiam as ameaças. A bondade fazia você ser morto ou tirava vantagem de você. Os fortes sobreviviam fazendo os outros terem medo de desafiá-los. Alessandra nunca havia questionado aquela filosofia. Abaixo, a empregada grávida colocou a mão no pescoço do garanhão. Midnight não se moveu, não empinou, não atacou. Ele ficou ali como se ela tivesse realizado algum tipo de milagre. Midnight havia chegado há 6 meses como um presente. Presente era um termo generoso. A família Brennan o enviou com uma nota educada sobre respeito mútuo e interesses compartilhados. Leandro entendeu a mensagem real. O cavalo era um teste. Aceite-o e ele reconhecia a posição dos Brennan como iguais. Recuse-o e ele os insultava publicamente. Ambas as opções carregavam consequências. Ele aceitou o cavalo. O problema começou imediatamente. Midnight não deixava ninguém se aproximar dele. 3 treinadores diferentes tentaram e desistiram. O gerente do estábulo sugeriu eutanásia. Leandro recusou, em parte porque matar o cavalo daria munição aos Brennan, em parte porque ele não gostava de admitir a derrota. Então, Midnight ficou. Um problema de 1.000 libras que Leandro não conseguia resolver e não podia discutir. O cavalo tornou-se um símbolo de algo que ele não queria examinar muito de perto. Sua capacidade de controlar seu mundo tinha limites. Este animal era a prova. Todas as manhãs, ele observava de várias janelas enquanto sua equipe lutava com os cuidados básicos. Alimentar Midnight exigia planejamento tático. Limpar seu estábulo tornou-se uma tarefa perigosa. O cavalo existia em um estado constante de raiva, e Alessandro não tinha solução. Ele havia aceitado aquele fracasso, compartimentalizado-o, adicionado-o à lista de problemas que se resolveriam eventualmente ou desapareceriam. Gabrielle estava a 3 pés de distância, mãos unidas atrás das costas. Seu assistente havia trabalhado para ele por 8 anos. Leal, discreto, inteligente o suficiente para ler os humores de Alessandro e ajustar-se de acordo. Devíamos intervir, senhor? Gabriel perguntou cuidadosamente. Leandro não respondeu. Ele não conseguia. Seus olhos seguiram os movimentos da mulher com uma intensidade que o surpreendeu. Ela acariciou o pescoço de Midnight lentamente, seus dedos movendo-se por sua crina com gentileza confiante. Seus lábios se moveram, formando palavras que Alessandro não podia ouvir daquela distância. O que quer que ela estivesse dizendo, o cavalo respondeu. A cabeça de Midnight abaixou. Suas orelhas, que haviam sido pressionadas para trás com fúria minutos atrás, giraram para frente, a tensão em seus ombros visivelmente liberada. Ele parecia quase pacífico. Pacífico, uma palavra que Alessandro nunca havia associado àquele animal. A mulher continuou falando, continuou tocando. Ela parecia completamente sem medo, apesar de estar grávida de 8 meses
e de pé ao lado de uma criatura que poderia matá-la sem esforço. O contraste entre seu tamanho e o do garanhão fazia a cena parecer surreal. Ela mal alcançava seu ombro, ainda assim ela comandava sua atenção completamente. A visão de mundo de Aleandro foi construída sobre a verdade observável. O poder vinha da força, o controle vinha do domínio, o medo mantinha a ordem. Ele havia visto esses princípios funcionarem inúmeras vezes em salas de reuniões, em vielas, em situações onde erros custavam vidas. Esta mulher, esta empregada grávida, cujo nome ele não conseguia lembrar, acabara de prová-lo errado. Ela se aproximou de Midnight sem armas, sem ameaças, sem força. Ela lhe ofereceu açúcar e paciência. O cavalo, que estava a segundos de ser destruído, respondeu a algo que Alisandro não entendia. Seu peito parecia estranho, apertado, como se algo fundamental tivesse mudado, e seu corpo ainda não havia se ajustado. Senhor, Gabriel insistiu gentilmente. Aleandro finalmente falou. Qual o nome dela? Me desculpe, a mulher. Qual o nome dela? Gabriel pegou seu telefone, verificando algo rapidamente. Alina Torres, contratada há 3 semanas pelos canais padrão. Verificação de antecedentes aprovada. Nenhuma família listada. Nenhum contato de emergência. Nenhuma família. Nenhum contato de emergência. Aleandro arquivou aquela informação. Abaixo, Midnight curvou a cabeça mais baixo. O movimento parecia quase reverente. A mão de Helena permaneceu em seu pescoço, firme e segura. O piquete havia ficado completamente silencioso. Até mesmo os guardas ficaram imóveis, com medo de quebrar qualquer feitiço que tivesse sido lançado. Aleandro observou o garanhão se curvar a esta mulher e, sem perceber, sem pensamento consciente ou permissão, ele exalou a respiração que estava segurando. Os guardas recuaram lentamente, como homens acordando de um sonho que não entendiam. Owen Kane se moveu primeiro, aproximando-se de Helena com a cautela geralmente reservada para artefatos não explodidos. Seu rádio estalou. Alguém perguntou se deviam chamar o veterinário. Owen os dispensou. Olhos fixos na mulher que acabara de realizar o impossível. Como você... Ele divagou, incapaz de terminar a pergunta. Elenena manteve a mão no pescoço de Midnight, sentindo sua respiração firme sob sua palma. A adrenalina que a havia carregado pelos últimos 10 minutos começou a desaparecer, substituída pela exaustão e pela consciência desconfortável de que 12 homens armados estavam olhando para ela. Ele estava apenas assustado, ela disse baixinho. Animais geralmente estão. Owen piscou. É isso. Ele estava assustado. As pessoas acham que o medo parece agressão. Às vezes parece. Elenena acariciou a crina de Midnight mais uma vez, então recuou cuidadosamente. O cavalo a observou, mas não se moveu. Ele precisava que alguém parasse de lutar contra ele. Owen olhou para o garanhão, depois para Helena, depois para os 3 guardas feridos sendo ajudados em direção à casa principal. Sua expressão sugeria que ele estava tentando conciliar o que havia testemunhado com tudo o que seu treinamento o havia ensinado. Ele pegou seu rádio. Owen para o Sr. Salvatore. Estática, então uma voz. Vá em frente, senhor. A empregada, de alguma forma, acalmou Midnight. A situação está sob controle. O que você quer que façamos? A pausa durou 3 segundos. Helena sentiu seu estômago afundar. Traga-a para o meu escritório agora. O rádio clicou e desligou. Owen virou-se para Helena, seu rosto profissionalmente neutro. Você o ouviu. Vamos. O medo chegou frio e repentino. Ser convocada por Alessandra Salvatore nunca era bom. Helena sabia disso da mesma forma que sabia que o fogo queimava. Você não era chamada para encontrar o chefe a menos que tivesse feito algo errado ou estivesse prestes a ser informada de que seus serviços não eram mais necessários.
Ela havia acabado de fazer as duas coisas, provavelmente. Eu preciso me lavar primeiro, Helena conseguiu. Owen olhou para seu avental sujo, seus sapatos empoeirados. 5 minutos. Encontre-me na entrada leste. A caminhada até os alojamentos da equipe pareceu mais longa do que deveria. As mãos de Helena tremiam enquanto ela esfregava a sujeira de suas palmas, trocava para seu uniforme de reserva, tentava se apresentar. O espelho no pequeno banheiro mostrava uma mulher que parecia mais velha que 26. Olheiras sob os olhos castanhos, cabelo puxado para trás em um coque prático. A exaustão de 8 meses carregando um bebê enquanto trabalhava 60 horas por semana. Ela havia sido invisível ali, segura em sua invisibilidade. Agora ela estava prestes a entrar na Cova dos Leões. A casa principal se estendia por 12.000 pés quadrados de ambição arquitetônica. Helena havia limpado a maior parte dela, mas nunca realmente olhou para ela. Agora, sendo escoltada por Owen pela ala leste, ela não podia deixar de notar detalhes. Pisos de mármore importados da Itália, arte pendurada nas paredes que provavelmente custava mais do que ela ganharia em sua vida. Molduras que sussurravam riqueza em vez de gritá-la. Tudo era de bom gosto, caro, deliberadamente discreto da maneira que só os verdadeiramente ricos conseguiam. Seus sapatos de lona faziam sons suaves de rangido contra a pedra polida. Eles passaram por uma sala de estar com janelas do chão ao teto, com vista para o vale. Uma biblioteca com livros encadernados em couro e uma lareira grande o suficiente para se ficar em pé. Uma sala de jantar com uma mesa que podia sentar 20. Cada espaço parecia mais um museu do que uma casa. Bonito, frio, intocado. Os pensamentos de Helena aceleraram. 3 semanas aqui, ela havia conseguido passar despercebida. Limpava quartos, trocava lençóis, mantinha a boca fechada. Maria havia lhe dito as regras no primeiro dia. O Sr. Salvatore valoriza a discrição acima de tudo. Faça seu trabalho, não faça perguntas, não crie problemas. Helena havia seguido essas regras religiosamente. A gravidez complicava tudo. Ela precisava deste emprego, precisava dos pagamentos em dinheiro que não exigiam formulários de imposto ou verificação de identificação. Precisava de um lugar para ficar até o bebê chegar e ela descobrir seu próximo passo. Ela havia deixado Montana com quase nada. Não podia voltar. Não tinha família para ligar. Este emprego era a sobrevivência. Ela havia arriscado tudo por um cavalo. A percepção a atingiu forte. Ela havia entrado naquele piquete sabendo que poderia custar-lhe tudo, sabendo que era imprudente, sabendo que não tinha nada a ver com aquilo. Mas ela o fez de qualquer maneira, porque assistir aquele animal sofrer parecia pior do que a alternativa. Agora ela pagaria o preço. Owen a conduziu por outro corredor. Este forrado com fotografias, imagens em preto e branco de homens de terno. Velha Califórnia, o tipo de história que vinha com sangue e poder e segredos enterrados profundamente. Eles pararam do lado de fora de uma pesada porta de madeira. O coração de Helena martelou. O bebê chutou como se sentisse sua ansiedade. Ela pressionou uma mão contra a barriga, tentando se firmar. O que quer que acontecesse em seguida, ela enfrentaria. Ela havia sobrevivido a coisas piores. Deixou Montana grávida e sozinha. Dirigiu pelo país com $300 e nenhum plano. Encontrou trabalho limpando banheiros porque pagava em dinheiro. Ela também podia sobreviver a isso. Se você já está se perguntando se Alessandro a punirá ou a protegerá, aperte o botão de curtir. Confie em mim. O que acontece a seguir não é o que você esperaria. Owen olhou para ela. Pronta. Helena assentiu, não confiando em sua voz. Ele bateu 2 vezes, batidas sólidas e profissionais contra as madeiras. De dentro, uma voz que ela nunca havia ouvido antes, profunda, controlada, absolutamente certa de sua autoridade. Entre! Owen abriu a porta e Helena entrou em uma sala que parecia entrar no centro da mente de Aleandro Salvatore.
Painéis de madeira escura cobriam as paredes. Mogno rico que absorvia a luz em vez de refleti-la. Estantes do chão ao teto forravam dois lados cheias de volumes que pareciam lidos em vez de decorativos. Uma mesa maciça dominava o espaço, sua superfície limpa, exceto por um laptop e uma única caneta tinteiro. Cadeiras de couro de frente para a mesa como suplicantes esperando julgamento. Tudo na sala irradiava poder controlado. Nada era acidental. Nada era suave. Alessandro sentou-se atrás da mesa perfeitamente imóvel. Ele parecia diferente do que ela havia imaginado. Mais jovem do que sua reputação sugeria, talvez no final dos 30. Cabelo escuro cortado precisamente, feições fortes que poderiam ter sido bonitas se não fossem tão cuidadosamente compostas. Ele usava uma camisa branca, mangas arregaçadas até os antebraços, sem gravata. A casualidade parecia deliberada, como tudo mais nele. Seus olhos seguiam seu movimento com intensidade perturbadora. Elela Nena estava bem dentro da porta, sem saber se deveria dar um passo à frente ou esperar por permissão. Suas mãos queriam se entrelaçar nervosamente. Ela as forçou a ficar paradas. Você lidou com meu cavalo. Afirmação não pergunta. Sua voz combinava com o quarto. Profunda, controlada, um homem que nunca precisou aumentar seu volume para ser ouvido. Helena engoliu. Eu não quis exceder meus limites, Sr. Salvatore. Eu posso sair se, sente, uma palavra, comando absoluto. Helena moveu-se para a cadeira mais próxima e sentou-se cuidadosamente. O couro era caro, do tipo que se moldava ao corpo. Ela sentou-se na ponta, incapaz de relaxar. Aleandro recostou-se ligeiramente, dedos entrelaçados sob o queixo. Ele a estudou da mesma forma que alguém estudaria um quebra-cabeça que não fazia sentido. Não hostil, não amigável, apenas intensamente curioso. O silêncio se estendeu. Elela Nena lutou contra a vontade de preenchê-lo com desculpas ou explicações. Ela havia aprendido essa lição com seu pai. Quando alguém poderoso está pensando, você os deixa pensar. Finalmente, Aleandro falou. Como você fez isso? Me desculpe. 12 homens de segurança treinados. Eles não conseguiam chegar perto de Midnight sem que ele tentasse matá-los. Você entrou naquele piquete grávida de 8 meses e o acalmou em menos de 5 minutos. Como? Helena escolheu suas palavras cuidadosamente. Instinto, principalmente. Eu cresci perto de animais. Eles respondem ao que você está sentindo mais do que ao que você está fazendo. Seus homens estavam tentando controlá-lo. Eu lhe ofereci uma escolha. Uma escolha. Alessandro repetiu a palavra como se estivesse testando seu peso. Você deu a um animal violento uma escolha. Ele não é violento, ele está aterrorizado. Há uma diferença. Algo mudou na expressão de Alessandra. Não suavizando exatamente, mas como reconhecimento. Explique. Helena respirou fundo. Quando os animais estão com medo, eles se protegem. Luta ou fuga. Seu cavalo não podia fugir, então ele lutou. Quanto mais seus homens tentavam dominá-lo, mais ele revidava. Eu não tentei dominá-lo. Eu reconheci o que ele estava sentindo e lhe ofereci algo melhor do que lutar. Açúcar, segurança. O açúcar foi apenas a introdução. Aleandro levantou-se abruptamente. Helena ficou tensa, mas ele não se aproximou. Ele caminhou até a janela com vista para o piquete abaixo. Dali ela podia ver Midnight parado tranquilamente no centro, cabeça baixa, finalmente em paz. Eu sou dono daquele cavalo há 6 meses, disse Alessandro, de costas para ela. 3 treinadores desistiram. Meu gerente do estábulo queria que ele fosse destruído. Eu gastei recursos consideráveis tentando resolver um problema que não consegui resolver. Ele se virou, fixando-a com seu olhar. Você o resolveu em 5 minutos. Helena não sabia como responder a isso. Aleandro voltou para sua mesa, mas não se sentou. Ele permaneceu de pé, mãos apoiadas nas costas da cadeira. Dessa posição, ele podia olhar para ela.
Outro jogo de poder, provavelmente inconsciente neste ponto. Mas quando ele olhou para ela, Helena viu algo que a surpreendeu. Não raiva, não suspeita, genuína curiosidade. Ele realmente olhou para ela pela primeira vez. Não como um problema ou um funcionário, mas como uma pessoa. Seus olhos rastrearam os detalhes. Seu uniforme gasto, provavelmente de segunda mão, a maneira como ela se portava, apesar do medo óbvio, coluna reta mesmo sentada na ponta da cadeira. A mão protetora que continuava a se mover para sua barriga. Um gesto inconsciente que ela provavelmente não percebeu que estava fazendo. Algo mudou em sua expressão. Interno, sutil. O olhar de alguém tendo suas suposições desafiadas. Esta mulher não estava tentando provar nada. Ela não estava buscando reconhecimento ou promoção. Ela havia entrado naquele piquete porque assistir Midnight sofrer era intolerável. As consequências que se danem. Ela agiu de um centro diferente de qualquer um no mundo de Alessandra. Essa percepção chegou com força inesperada. "Onde você aprendeu isso?" ele perguntou, seu tom menos imponente agora, mais genuinamente interessado. "Montana. Meu pai trabalhava em fazendas de gado perto de Billings. Passei a maior parte da minha infância observando-o amansar cavalos que outros homens haviam desistido. Ele me ensinou que os animais não precisam ser quebrados. Eles precisam ser entendidos. Seu pai parece um homem paciente." A expressão de Helena vacilou. Ele era com animais de qualquer maneira. Alessandro percebeu a distinção. Ele a arquivou para exame posterior. Ele ficou em silêncio por um longo momento, uma decisão se formando atrás de seus olhos. Helena o observou, coração batendo forte, esperando o julgamento. Este era o momento. Ele a dispensaria ou a puniria por ter se intrometido. Ela nunca esperou o que veio a seguir. "O cavalo é seu para cuidar agora." A voz de Aleandro carregava finalidade absoluta. "Relate-se aos estábulos todas as manhãs. Owen ajustará seu horário de acordo." Helena o encarou sem palavras. Sua boca abriu, fechou. Nenhuma palavra veio. Aleandro sentou-se, já voltando sua atenção para o laptop em sua mesa. Conversa encerrada, decisão tomada. "Eu não." Helena finalmente encontrou sua voz. "Senhor Salvatore, eu não sou uma treinadora. Eu estou aqui para limpar." Ele olhou para cima, uma sobrancelha ligeiramente erguida. "Você se opõe à redesignação?" "Não, mas então terminamos." Ele gesticulou em direção à porta. "Owen fornecerá os detalhes." Helena levantou-se com pernas trêmulas. A sala parecia surreal. Ela havia entrado esperando ser demitida. Em vez disso, ela havia recebido a responsabilidade por um animal de 1.200 libras, valendo mais do que ela havia ganhado em 10 anos. Ela alcançou a porta antes que Aleandro falasse novamente. "Senhorita Torres," ela se virou. Ele a estudou mais uma vez. Expressão ilegível. "Você estava certa sobre o cavalo." Ele não era violento, apenas assustado. Helena assentiu lentamente. "Essa é uma habilidade rara. Ver a diferença." Ele fez uma pausa. "Não a desperdice." Ela deixou o escritório atordoada, a porta se fechando suavemente atrás dela. As notícias se espalharam rapidamente entre a equipe da propriedade. No almoço, todos sabiam que a empregada grávida havia sido convocada ao escritório de Aleandro Salvatore. No jantar, todos sabiam que ela havia sido redesignada para cuidar do cavalo que quase havia matado 3 guardas. A especulação preencheu os alojamentos da equipe como fumaça. Por que ele faria isso? Sofia, uma das arrumadeiras, sussurrou sobre a louça na cozinha. "Ela está grávida de 8 meses. Aquele animal é perigoso. Talvez ele esteja testando-a." Outra voz sugeriu. "Ou talvez ele a queira embora e esta é a maneira como ele faz isso. Um acidente. Problema resolvido." Helena ouviu a fofoca, mas não se envolveu. Ela pegou seu jantar. Frango e arroz que tinham gosto de papelão e comeu sozinha em seu pequeno quarto. O espaço media mal 10 por 12 pés, mobiliado com uma cama de solteiro, uma cômoda e uma janela com vista para a estrada de serviço.
Não muito, mas era dela. Privado, seguro, ela olhou para o teto naquela noite, incapaz de dormir. O bebê chutava ritmicamente contra suas costelas. 6 semanas até a data do parto. 6 semanas para descobrir o que viria a seguir. O trabalho pagava o suficiente para economizar um pouco, mas não o suficiente para pagar uma moradia de verdade. Ela estava dormindo em seu carro quando Maria a encontrou. Ofereceu-lhe esta posição, quarto e comida incluídos, dinheiro por baixo da mesa. Havia parecido salvação, então. Agora, deitada no escuro, Helena se perguntou em que havia se metido. Margaret a encontrou na manhã seguinte antes do amanhecer. A chefe da limpeza tinha 63 anos. Eficiente e protetora dos funcionários mais jovens à sua maneira particular. Ela encurralou Helena do lado de fora da entrada da equipe, café na mão, expressão séria. Ouvi falar da sua nova tarefa. Helena ajustou seu avental limpo. Sim, senhora. Ouça-me com atenção. A voz de Margaret baixou. Não se sinta confortável. Homens como Alessandro Salvatore não fazem bondade. Eles fazem transações. Tudo custa algo. Você simplesmente ainda não sabe o preço. Eu estou apenas cuidando de um cavalo. Nada aqui é apenas qualquer coisa. Margaret apertou seu ombro. Tenha cuidado, Helena. Você é uma boa garota. Eu não quero vê-la se machucar. O aviso se instalou frio no estômago de Helena enquanto ela caminhava para os estábulos. A luz da manhã rompeu o vale em tons de ouro e âmbar. O ar cheirava a feno e terra e a doçura fraca de jasmim crescendo ao longo da cerca do piquete. Midnight estava em seu estábulo, orelhas para frente, observando-a se aproximar. O nervosismo de Helena retornou afiado e imediato. Ontem havia sido adrenalina e instinto. Hoje era responsabilidade. E se ele não se lembrasse dela? E se ontem fosse sorte, ela abriu a porta do estábulo lentamente. Midnight virou sua enorme cabeça, narinas dilatadas. Por 3 batimentos cardíacos, eles se estudaram. Então ele deu um passo à frente e gentilmente bateu em seu ombro com o nariz. Alívio a inundou. Bom dia para você também. Ela havia trazido maçãs da cozinha, fatiadas finas. Midnight as pegou de sua palma com a mesma gentileza cuidadosa de ontem. Helena acariciou seu pescoço, sentindo a tensão que ela não sabia que carregava começar a se liberar. Isso pode funcionar. Isso pode realmente funcionar. Nos dias seguintes, a rotina se estabeleceu. Helena chegava ao amanhecer, trazia frutas ou cenouras, falava suavemente enquanto escovava a pelagem de Midnight. O garanhão respondia como se tivesse esperado toda a vida por alguém para tratá-lo com bondade básica. Sua pelagem começou a brilhar. Seus olhos perderam sua borda selvagem. Ele seguia a Helena pelo piquete como um enorme cão leal. A transformação foi notável. Helena não percebeu Alessandro observando do terraço ou da janela da biblioteca ou do corredor do segundo andar que dava para os estábulos. Ele dizia a si mesmo que estava protegendo seu investimento, garantindo que o cavalo permanecesse calmo, certificando-se de que sua decisão não havia sido um erro. Mas Gabriel percebeu. Senhor, os relatórios trimestrais precisam da sua assinatura. Aleandro assinou sem desviar o olhar da janela. Abaixo, Helena escovava a crina de Midnight, conversando com ele sobre algo que Gabriel não podia ouvir. Além disso, a reunião com os distribuidores foi adiada para quinta-feira. Tudo bem, e o escritório do governador ligou sobre a arrecadação de fundos. Resolva isso. Gabriel colocou os papéis de lado. Como está o cavalo? Alejandro finalmente se virou da janela. Melhor e a mulher. E ela? Gabriel escolheu suas palavras cuidadosamente. Percebi que você tem estado atento ao bem-estar dela. O chefe mencionou que você perguntou sobre as refeições dela. Maria disse que você perguntou se o quarto dela era adequado. Owen relatou que você queria atualizações diárias sobre o horário dela. A expressão de Alejandro permaneceu neutra. Ela está grávida e é responsável por um animal valioso.
Estou garantindo que ela tenha o que precisa para fazer seu trabalho de forma eficaz. Claro, senhor, mas ambos sabiam que era mais do que isso. Pequenas mudanças apareceram na propriedade. A cozinha começou a preparar refeições adequadas para a gravidez, mais proteína, vegetais frescos, tempero cuidadoso. O quarto de Helena recebeu um colchão melhor entregue sem explicação. Seu horário foi ajustado para incluir pausas obrigatórias. Quando ela parecia cansada, alguém sempre aparecia com água ou um lugar para sentar. Helena sentiu a atenção, mas não conseguiu entendê-la. Ninguém disse nada diretamente. As coisas simplesmente aconteceram. Ela estava muito exausta para questionar a boa sorte. Na quinta manhã, Alessandra apareceu nos estábulos ele mesmo. Helena levantou a cabeça de verificar os cascos de Midnight. Assustada. O chefe da máfia estava na cerca, de calças escuras e camisa branca, parecendo distintamente fora de lugar entre fardos de feno e equipamentos para cavalos. Sr. Salvatore Caris, ela se endireitou rapidamente, limpando as mãos no avental. Como ele está? Bom, muito bom. Ele está comendo bem, me deixando manuseá-lo sem problemas. Os olhos de Aleandro rastrearam Midnight. Depois voltaram para Helena. E você? Estou bem, você parece cansada. Helena riu, o som ligeiramente amargo. Estou grávida de 8 meses. Cansaço é padrão. Quando é o parto? 6 semanas, mais ou menos. Aleandro ficou em silêncio por um momento. O pai. A pergunta era muito pessoal para um empregador fazer. Helena sabia que deveria desviar. Em vez disso, a exaustão a tornou honesta. Não está na foto. Nunca esteve realmente. Família? Não. Amigos? Não. As sílabas únicas pintaram um quadro que nenhum deles precisava elaborar. Alessandro a estudou com a mesma intensidade de foco de seu escritório. Qual é o seu plano? Depois que o bebê nascer? Helena olhou para Midnight em vez de para ele. Continuar trabalhando o máximo que puder. Economizar dinheiro. Descobrir os cuidados com as crianças. Esperar que tudo dê certo. Isso não é um plano. Isso é esperança disfarçada de estratégia. É tudo o que eu tenho. As palavras pairaram entre eles honestas e cruas. O maxilar de Aleandro se apertou. Ele parecia querer dizer algo. Reconsiderou, virou-se para sair. Senhor, Helena o chamou. Ele parou, mas não se virou. Obrigado por esta oportunidade. Eu sei que não a mereço. Você acalmou um cavalo que 12 homens não conseguiam lidar. Você a ganhou. Ele se afastou sem mais uma palavra. Na manhã seguinte, Helena encontrou um cartão deslizado sob sua porta. Papel cartão grosso. Caro. Um encontro com a doutora Anemone estava prestes a aparecer. Rebeca Rivera, especialista em obstetrícia de alto risco, São Francisco. Daqui a 2 dias, 10 da manhã. Pré-pago. Transporte organizado. Sem nota, sem explicação. Lelanena segurou o cartão com mãos trêmulas. O aviso de Margaret ecoando em sua mente. Tudo custa algo. Você simplesmente ainda não sabe o preço. 3 semanas se passaram como páginas virando em um livro que Lelanena não sabia que estava lendo. As manhãs se tornaram seu momento favorito. A aurora rompia suave sobre o vale, pintando tudo dourado e silencioso. Ela chegava aos estábulos antes que o resto da equipe acordasse, quando o mundo pertencia a ela e a Midnight sozinhos. O garanhão relinchava suavemente quando ouvia seus passos, pressionando o nariz contra a porta do estábulo e a cumprimentando. Eles construíram uma linguagem juntos, não exatamente palavras, mas entendimento. Lelanena aprendeu seus humores, o movimento de sua orelha, que significava contentamento, o bufo particular quando ele queria correr, a maneira como ele se inclinava para o seu toque quando algo o incomodava. Midnight aprendeu seus limites também, moveu-se cuidadosamente ao redor de sua barriga crescente. Ficava perfeitamente parado quando ela precisava se apoiar nele para se equilibrar.
Alisandro observava de janelas que mudavam diariamente. Segunda-feira, a biblioteca. Terça-feira, o terraço. Quarta-feira, o corredor do segundo andar. Ele dizia a si mesmo que estava monitorando o progresso, garantindo que seu investimento permanecesse sólido. Mas Gabriel sabia melhor. Toda a equipe sabia melhor. Pequenas mudanças se acumulavam como neve construindo em direção a uma avalanche. O quarto de Helena recebeu cortinas blackout sem explicação. A cozinha começou a deixar lanches nutritivos na sala de descanso da equipe. Amêndoas, frutas frescas, queijo, itens que apareciam precisamente quando Helena fazia suas pausas. Seu horário foi discretamente ajustado para evitar levantamento de peso. Quando ela precisou viajar para São Francisco para sua consulta com a doutora Rivera, um carro apareceu com Gabriel ao volante, profissional e educado. O Sr. Salvatore queria garantir que você tivesse transporte confiável, explicou Gabriel. Helena aceitou esses presentes com crescente confusão e gratidão. Ela havia passado tanto tempo invisível que ser vista parecia perigoso e necessário em igual medida. A consulta médica revelou que tudo estava progredindo normalmente. O bebê estava saudável. Helena estava saudável apesar da exaustão. Data de parto confirmada para 4 semanas agora. A doutora Rivera forneceu seu número pessoal. Ligue a qualquer hora. O Sr. Salvatore foi muito claro. Você deve ter acesso imediato. Helena não perguntou como Aleandro sabia que ela precisava de um especialista. Não questionou por que ele havia providenciado. Alguns presentes você aceita porque recusá-los seria tolice. Ela se concentrou no que podia controlar. Cuidar de Midnight. Economizar dinheiro. Preparar-se mentalmente para a realidade de que em 4 semanas tudo mudaria novamente. A propriedade se estabeleceu no outono. Folhas ficaram douradas e vermelhas. O ar da manhã trazia um frio que deixava Midnight brincalhão. Helena o observava correr em círculos pelo piquete, poderoso e livre, e sentia algo próximo à alegria. Ela não percebeu o padrão até mais tarde. As caminhadas de Aleandro coincidiam com seu horário. Quando ela chegava ao amanhecer, ele aparecia no terraço 15 minutos depois. Quando ela trabalhava à tarde, ele encontrava razões para passar pelos estábulos, nunca se aproximando, nunca falando, apenas presente. No final da tarde de uma quinta-feira, Helena estava escovando a pelagem de Midnight quando a primeira contração a atingiu. Afiada, súbita, uma faixa de pressão que se enrolou em sua barriga e apertou. Ela parou no meio da escovação, a mão congelando no pincel. Midnight virou a cabeça, sentindo sua angústia. Está tudo bem, ela sussurrou. Apenas a segunda contração chegou mais forte. Elielanena ofegou, deixando cair o pincel. Sua mão voou para sua barriga, apoiando o peso que de repente parecia muito pesado. Agora não, por favor, agora não. 4 semanas antes, ela não estava pronta. Ela se moveu cuidadosamente para o banco de madeira do lado de fora do estábulo, abaixando-se com mãos trêmulas. Midnight a seguiu, pressionando o nariz contra seu ombro. Preocupado, protetor, Helena tentou respirar, contou os segundos, focou no ritmo que seu corpo estava criando sem permissão. As contrações vieram irregulares, dolorosas, mas não insuportáveis. Falso trabalho de parto, talvez, espero. Por favor, seja falso trabalho de parto, ela sussurrou. Aleandro dobrou a esquina dos estábulos exatamente às 4h30, a mesma hora em que ele, coincidentemente, passava há 3 semanas. Ele viu Helena no banco, viu seu rosto, viu sua mão pressionada contra sua barriga. Ele se moveu mais rápido do que ela jamais o vira se mover. O que há de errado? Sua voz era afiada, pânico controlado sob compostura profissional. Estou bem, apenas outra contração cortou suas palavras. Helena cerrou os dentes, superando-a. Não se mova. Alisandro já estava com o telefone em mãos. Estou ligando para a doutora Rivera. Você não precisa parar.
Sua voz carregava um tom que Helena nunca havia ouvido antes. Medo, talvez, ou fúria dirigida à sua própria impotência. Você não está bem. Pare de ser teimosa. Ele falou rapidamente ao telefone, dando o endereço deles, descrevendo os sintomas. Elelanena ouviu 8 meses de gravidez e contrações e sim, imediatamente Aleandro encerrou a ligação. Ela está vindo em 40 minutos. Eu não posso pagar. Eu estou cuidando disso. Ele sentou-se ao lado dela no banco, perto, mas sem tocar. Com que frequência? Eu não sei. 5 minutos, talvez menos. Seu maxilar se apertou. Você tem se sentido mal hoje? Eu estou sempre cansada. Eu não achei que você deveria ter dito algo. Helena teria rido se outra contração não tivesse chegado. Ela respirou fundo, sentindo a presença de Alessandro ao seu lado, como uma parede em que ela poderia se apoiar se permitisse. Midnight estava de guarda do outro lado dela, completamente imóvel. A doutora Wade Rivera chegou em 35 minutos. Profissional e eficiente, ela examinou Helena ali mesmo nos estábulos, fazendo perguntas, verificando os sinais vitais, medindo. Aleandro estava a 10 pés de distância, braços cruzados, observando cada movimento. Braxton Hicks, doutora Rivera, finalmente anunciou falso trabalho de parto. Completamente normal nesta fase, embora bastante desconfortável. O bebê está bem. Você está bem. Um alívio inundou Helena tão poderosamente que ela quase chorou. No entanto, a médica continuou. Você precisa de descanso. Descanso de verdade. Nada de ficar em pé por horas. Nada de trabalho pesado. Seu corpo está se preparando para o parto. Ouça-o. Elelanena assentiu exausta. A Dora Rivera guardou seu equipamento, deu a Helena instruções rigorosas e partiu com a promessa de fazer uma visita no dia seguinte. O sol estava se pondo agora, pintando o vale em tons de âmbar e sombra. Alessandre permaneceu. Helena esperava que ele fosse embora. Em vez disso, ele sentou-se novamente no banco, cotovelos nos joelhos, olhando para o chão. Se você acha que Aleandro está se apaixonando por Helena, ou se você acha que isso é apenas culpa, diga-me nos comentários. Eu preciso ouvir sua opinião honesta, porque o que vem a seguir testará tudo. Minutos se passaram em silêncio. Midnight pastava pacificamente nas proximidades. A propriedade se estabeleceu no silêncio da noite. Finalmente, Aleandro falou. Sua voz era baixa, quase hesitante. Quando este bebê vier, para onde você irá? A pergunta caiu como uma pedra em água parada. Helena olhou para suas mãos. Pensou em suas economias, mal o suficiente para 2 meses de aluguel em um apartamento barato. Pensou nos custos de creche que ela não podia pagar. Pensou em trabalhar enquanto cuidava de um recém-nascido sozinha. Pensou em todos os planos que não eram realmente planos, apenas esperança desesperada. Eu não sei, ela admitiu. Aleandro virou-se para olhá-la, realmente olhá-la. Sua expressão era ilegível na luz esmaecida. Elelanena encontrou seu olhar e viu algo que a aterrorizou mais do que o falso trabalho de parto. Ele se importava, genuinamente se importava, e ela não tinha absolutamente nenhuma ideia do que fazer a respeito. A mensagem chegou em uma manhã de quinta-feira envolta em cortesia que não enganou ninguém. Aleandro estava em seu escritório revisando contratos quando Gabriel entrou, expressão cuidadosamente neutra. Ele carregava um único envelope, papel caro, sem endereço de remetente. Isso foi entregue no portão da frente, senhor. Entregue em mãos por um mensageiro. Alessandro pegou o envelope dentro de uma nota manuscrita em papel creme. Ouvi dizer que você desenvolveu afeição por cavalos e empregadas. Quão domesticado você se tornou? Os Brennan, abaixo das palavras, uma fotografia. Elelanena no piquete. Mão no pescoço de Midnight. Barriga inchada de gravidez. Tirada à distância com uma lente telefoto. Qualidade profissional. O sangue de Aleandro gelou. Quando isto chegou? 10 minutos atrás. Chame Owen agora.
5 minutos depois, Owen Kane estava diante da mesa, ombros tensos. Aleandro deslizou a fotografia pela superfície. Explique. Owen estudou a imagem. Maxilar cerrado. Alguém tem observado a propriedade. Vou puxar as imagens de segurança imediatamente. Verifique as câmeras de perímetro. Há quanto tempo, senhor? Há quanto tempo eles estão observando? A voz de Aleandro carregava uma calma letal. Eu não sei, mas se eles conseguiram esta foto, eles nos têm observado por pelo menos uma semana, talvez mais. Aleandro levantou-se caminhando até a janela. Abaixo, Elenalena provavelmente estava com Midnight agora, completamente alheia a que homens que lidavam com violência por lucro a estavam fotografando. Os Brennan estão me testando, ele disse baixinho. Eles querem ver se eu vou protegê-la ou sacrificá-la. Owen se mexeu desconfortavelmente. Senhor, com todo o respeito, ela é um risco, uma empregada grávida. Ela não pertence a este mundo. Talvez seja melhor se o quê? Alisandra virou e Owen deu um passo involuntário para trás. Se eu a mandar embora, provar aos Brennan que ameaçar alguém sob meu teto funciona. Eu estou pensando na segurança dela. Eu também. Então você sabe que mantê-la aqui a coloca em perigo. As mãos de Alessandro se cerraram em punhos. O dilema era sufocante. Mandar Helena embora. Ela estaria vulnerável, sozinha, desprotegida. Mantê-la perto. Ela seria um alvo especificamente porque ela importava para ele. Ambas as opções pareciam falha. Segurança dupla, Aleandro ordenou. Eu quero olhos em cada entrada, verificações de antecedentes em cada membro da equipe contratado nos últimos 6 meses. Cobertura de câmeras aumentada. E eu quero saber quem tirou esta fotografia. Senhor, ela fica. Sua voz baixou para algo perigoso. Ela está sob minha proteção. Isso a torna intocável. Envie essa mensagem aos Brennan. Deixe bem claro. Owen hesitou. Você tem certeza disso? Saia. Owen saiu rapidamente. Aleandro olhou para a fotografia por longos minutos. Helena parecia pacífica na imagem, feliz até, completamente alheia aos tubarões que a cercavam. Ele havia feito isso ao se importar, ele havia pintado um alvo em suas costas. A realização tinha gosto de cinzas. 20 minutos depois, Helena sentou-se em seu escritório pela segunda vez, confusão estampada em seu rosto. Senhor Salvatorei, se eu fiz algo errado, você não fez. Aleandro permaneceu de pé, incapaz de sentar. Eu preciso explicar algo sobre quem eu sou, o que eu faço. Helena esperou. Você sabe que eu sou poderoso. Você provavelmente sabe que meu nome carrega peso, mas você não sabe a extensão. Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras cuidadosamente. Minha família tem estado envolvida em crime organizado por 3 gerações. Eu passei os últimos 15 anos construindo um império que opera com medo, influência e violência quando necessário. Eu não sou um homem de negócios no sentido legítimo. Eu sou um criminoso. A expressão de Helena não mudou muito. Eu acho que é algo assim, Alisandro piscou. Você adivinhou. Ninguém tem tanta segurança e tanta privacidade a menos que esteja se escondendo de algo ou escondendo algo. Eu imaginei que você estava em proteção a testemunhas ou ela gesticulou vagamente. O pragmatismo dela o pegou de surpresa. A família de Rival me enviou uma mensagem hoje. Eles têm observado você, fotografado você. Eles sabem que você me importa agora. Medo cintilou em seu rosto. Me importa para você? Sim. Não adianta negar. O que a torna um alvo. Uma maneira de me machucar. A mão de Elenalena moveu-se instintivamente para sua barriga. O que isso significa? Significa que você está em perigo porque fui descuidado o suficiente para mostrar que me importo. As palavras pairaram entre eles, mais pesadas do que ele pretendia. Helena levantou-se abruptamente. E daí? Você está me dizendo isso como um aviso ou como um adeus? Estou te dizendo porque você merece saber a situação. A situação? A voz dela subiu. Você tomou essa decisão sem me perguntar. Você decidiu que eu importava. Você decidiu se importar,
Agora você está me dizendo que estou em perigo por causa das escolhas que você fez. Aleandro não esperava raiva. Estou tentando te proteger, me tornando um alvo, me arrastando para um mundo do qual eu nunca pedi para fazer parte. Os olhos de Helena brilharam. Passei a vida inteira tentando ficar invisível. Você é quem me puxou para a luz. Você entrou naquele piquete. Você se tornou visível para salvar um cavalo, não para me tornar parte de alguma luta por poder da máfia. Eu sei. A voz de Aleandro baixou. E eu sinto muito, mas a escolha agora é simples. Eu posso te mandar embora, te dar dinheiro, arranjar moradia segura em algum lugar longe daqui. Você estaria sozinha, mas mais segura. Ou você pode ficar sob minha proteção, que é proteção real. Helena, ninguém toca no que é meu. Helena o encarou. O que é seu? Má formulação. O que eu protejo? Ela riu amargamente. Pelo menos você é honesto sobre a posse. Não foi isso que eu quis dizer. Não foi? Helena moveu-se em direção à porta, então parou, virou-se. Você quer saber o que eu penso? Eu acho que você está com medo, não dos Brennan, de se importar com alguém. Então, você está me dando uma saída, uma maneira de ir embora para que você não tenha que se sentir responsável. Alessandro não disse nada. A precisão doeu. Helena respirou fundo, recompondo-se. Eu não vou embora. Você deveria. Eu não vou embora porque alguma família criminosa decidiu que sou uma alavanca. Eu não estou fugindo porque homens poderosos acham que podem me fazer. Eu já fugi antes. De Montana, do meu passado, de tudo. Eu cansei de fugir. Você não entende o que está escolhendo. Eu entendo perfeitamente. A voz de Helena se firmou. Estou escolhendo não deixar o medo vencer. Da mesma forma que escolhi entrar naquele piquete. Aleandro a estudou. 8 meses grávida, exausta, vulnerável de todas as maneiras mensuráveis, ainda assim de pé em seu escritório, recusando-se a recuar diante de um perigo que ela não deveria ter que enfrentar. Coragem não tinha nada a ver com tamanho ou força. Ele entendeu isso agora. Então você fica, ele disse baixinho. Mas você segue minhas regras, protocolos de segurança. Sem argumentos, sem exceções. A guerra começou. Alessandro acrescentou. Você precisa entender isso. Eu entendo. Helena encontrou seu olhar firmemente. Você entende? Ela saiu antes que ele pudesse responder. 24 horas se estenderam como um fio esticado demais. A segurança dobrou durante a noite. Novos guardas patrulhavam os perímetros em intervalos de 15 minutos. Câmeras que cobriam pontos cegos foram atualizadas. Owen coordenou as rondas do centro de comando, rastreando cada veículo que passava a 1 milha da propriedade. A equipe recebeu instruções. Relatar qualquer coisa em comum, qualquer pessoa desconhecida, qualquer desvio dos padrões normais. Toda a propriedade prendeu a respiração. Helena se recusou a se esconder. A manhã chegou e ela caminhou para os estábulos no horário habitual, ignorando a tentativa de Gabriel de escoltá-la. Ela levou para Midnight suas fatias de maçã, escovou sua pelagem, conversou com ele sobre nada importante. A rotina importava mais do que a segurança. Se ela deixasse o medo ditar seus movimentos, os Brennan venceriam sem disparar um tiro. Aleandro passou a noite na sala de segurança, olhos fixos em monitores mostrando todos os ângulos da propriedade. Owen lhe trouxe café à meia-noite e depois novamente às 3. Nenhum dos dois falou muito. Não havia nada a dizer. Eles esperaram pela violência que nunca veio. O amanhecer rompeu suave e dourado sobre o vale. Nada havia acontecido. A ameaça era psicológica, um lembrete de que os Brennan poderiam alcançá-lo se escolhessem. Um teste para ver se Alessandro recuaria. Ele não havia recuado, mas a exaustão da vigilância constante deixou vazio. Ele encontrou Helena nos estábulos ao nascer do sol. Ela estava ao lado de Midnight,
uma mão repousando no ombro do garanhão. O cavalo estava completamente relaxado, cabeça baixa, olhos semicerrados em contentamento. A luz da manhã filtrava pelas ripas de madeira, pintando tudo em tons de âmbar. A cena parecia pacífica de uma maneira que parecia impossível após a noite que Alessandro acabara de suportar. Elelanena virou-se quando ouviu passos. Sua expressão mudou de calma para preocupação. Você parece terrível. Bom dia para você também. Você dormiu? Não, ela o estudou com a mesma franqueza que havia chamado sua atenção no piquete semanas atrás. Sem pretensão, sem navegação cuidadosa da hierarquia social, apenas observação honesta. Nada aconteceu, não é? Ela perguntou. Não. Então eles conseguiram o que queriam. Eles o fizeram ter medo. Aleandro encostou-se na porta do estábulo, subitamente cansado demais para manter sua compostura usual. Eles não me fizeram ter medo por mim mesmo, Helena entendeu imediatamente. Sua mão se moveu para a barriga naquele gesto protetor inconsciente. Eu posso cuidar de mim mesma. Você está grávida de 8 meses e pesando talvez 120 libras. Cuidar de si mesma tem limites, assim como controlar tudo ao seu redor. A observação acertou com precisão incômoda. Midnight mudou de posição, pressionando o nariz contra o ombro de Helena. Ela acariciou seu pescoço distraidamente, a atenção ainda fixada em Aleandro. Você poderia ter me mandado embora, ela disse baixinho. Ontem à noite e esta manhã, a qualquer momento nas últimas 24 horas. Por que você não o fez? Aleandro abriu a boca, fechou-a. A resposta deveria ter sido simples, prática, sobre estratégia e princípios, e não deixar que as ameaças ditassem suas decisões. Mas essa não era a verdade, porque ele lutou para encontrar palavras para algo que nunca havia articulado antes. Porque você me mostrou algo que eu havia esquecido que existia. O quê? Que o poder não precisa destruir. Ele empurrou a porta do estábulo, aproximando-se. Que o controle pode parecer confiança. A expressão de Helena suavizou. Alessandro, eu estive observando você, ele a interrompeu, não apenas com o cavalo. Todas as manhãs, todas as tardes, dizendo a mim mesmo que era para proteger meu investimento, para garantir que você estava fazendo o seu trabalho corretamente. Ele riu amargamente. Eu estava mentindo para mim mesmo. Eu sei. Os olhos de Alessandro se fixaram nos dela. Você sabe, eu te vi nas janelas e no terraço, passando exatamente nos mesmos horários. A voz de Helena não carregava julgamento. Você estava me observando da mesma forma que observa todo o resto, tentando entender algo que não se encaixa na sua visão de mundo. E o que você viu quando olhou de volta? Helena considerou a pergunta seriamente. Medo. A palavra atingiu mais forte do que qualquer golpe físico. Você se move por este mundo como Midnight. Se move por aquele piquete, ela continuou. Poderoso, perigoso, absolutamente convencido de que se você mostrar vulnerabilidade, algo o destruirá. Você construiu muros tão altos que ninguém pode alcançá-lo, e você está exausto de mantê-los. Alisandro não conseguia falar. Ela o havia visto. Realmente o havia visto. Não a reputação ou o poder ou a imagem cuidadosamente construída, a coisa ferida por baixo. Você e Midnight não são tão diferentes, Helena disse suavemente. Ambos aprenderam que o mundo responde à força. Ambos se machucaram quando confiaram. Ambos decidiram que segurança significava nunca deixar ninguém chegar perto o suficiente para machucá-los novamente. Não é assim. Elelanena deu um passo mais perto. Perto o suficiente para que Aleandro pudesse ver a exaustão em seus olhos que espelhava a sua. Você passou 6 meses tentando dominar aquele cavalo. Não funcionou da mesma forma que passar anos dominando todos ao seu redor não funcionou. Você ainda está aterrorizado, apenas melhor em esconder. O paralelo era muito preciso para negar. Alessandro estava lutando a mesma batalha que Midnight. Medo disfarçado de agressão. Isolamento disfarçado de força. Controle disfarçado de segurança.
Eu não sei como ser outra coisa, ele admitiu. Sim, você sabe. Você tem praticado por 3 semanas. A mão de Helena moveu-se do pescoço de Midnight para o braço de Aleandro. O toque era leve e cuidadoso, dando-lhe espaço para se afastar se precisasse. Você tem sido gentil comigo. Você providenciou cuidados médicos. Você ajustou meu horário. Você garantiu que eu tivesse o que precisava sem exigir nada em troca. Isso não é dominação. Isso é cuidado. Aleandro olhou para a mão dela em seu braço. Um gesto tão pequeno. Não deveria ter significado nada. Significava tudo. Você me aterroriza, ele disse baixinho. Não porque você é perigosa. Porque você me faz querer coisas que eu desisti de querer anos atrás. Como o quê? Segurança que não exige muros. Conexão que não custa pedaços de mim mesmo. A possibilidade de que alguém pudesse ver quem eu realmente sou e não fugir. Os olhos de Helena fixaram-se nos dele. Eu não estou fugindo. Você deveria parar de me dizer o que eu deveria fazer. Sua voz carregava uma firmeza gentil. Eu estou aqui. Eu vi o que você é. Eu escolhi ficar. Essa foi minha decisão. Respeite-a. Aleandro sentiu algo se abrir em seu peito. Não quebrar. Abrir. A diferença importava imensamente. O que você quer, Alessandro? Helena perguntou. A pergunta pairava entre eles como uma ponte esperando para ser atravessada. Ele olhou para ela, realmente olhou, para a mulher que havia acalmado seu cavalo, que havia se recusado a fugir do perigo, que havia visto seu medo e o chamou pelo nome, que estava em seus estábulos ao amanhecer, 8 meses grávida e absolutamente certa de sua própria coragem. Eu não sei, ele respondeu honestamente, mas eu sei que não posso deixar você ir. 2 semanas depois, a ameaça se dissolveu como névoa matinal sob a luz do sol. Alessandro lidou com isso da maneira como lidava com todos os negócios, de forma eficiente, decisiva, com força suficiente para garantir que a mensagem se fixasse permanentemente. Os Brennan receberam comunicação clara sobre limites e consequências. Quaisquer negociações que ocorreram aconteceram a portas fechadas, em salas que Helena nunca veria. Ela não pediu detalhes. Algumas coisas eram melhor deixadas desconhecidas. A vida voltou ao ritmo, mas diferente de antes. Helena, agora com 9 meses de gravidez e movendo-se com a lentidão cuidadosa de alguém carregando muito peso, ainda visitava Midnight todas as manhãs. Alessandro não fingia mais que não estava observando. A presença de Owen tornou-se padrão, pairando a uma distância respeitosa, rádio sempre ao alcance, olhos vasculhando os perímetros. Mas a tensão havia mudado, não mais esperando violência, apenas consciência protetora. A mudança em Aleandro era visível para todos que trabalhavam na propriedade. Seus comandos vinham mais suaves agora, embora não menos autoritários. Ele pausava antes de responder, realmente ouvindo quando a equipe falava. Momentos de observação silenciosa substituíram sua energia inquieta usual. Gabriel notou primeiro, depois Maria, depois a equipe da cozinha, os jardineiros, todos cuja subsistência dependia de ler os humores de seu empregador. Ele perguntou sobre o conforto de Helena antes de discutir os relatórios trimestrais. Gabriel mencionou a Owen durante o café. Ele atrasou uma reunião com os distribuidores porque ela tinha uma consulta médica. Owen respondeu. Ele aprovou pessoalmente a reforma da cabana. Você sabe o que aquele espaço era antes? Armazenamento. Agora tem um berçário. Eles trocaram olhares de cumplicidade. O chefe deles estava se apaixonando. Havia se apaixonado. Sério? Ele simplesmente ainda não havia dito em voz alta. O sol do final da tarde pintou o piquete em tons de ouro. Helena estava com Midnight. Uma mão repousando em sua enorme barriga, a outra acariciando o pescoço do garanhão. Ela estava cansada. Exaustão profunda que vinha de gerar um ser humano, enquanto mantinha rotinas que provavelmente excediam as recomendações médicas. Mas parar parecia rendição.
Ela havia chegado longe demais para se render agora. Do terraço de calcário a 60 pés acima, Alessandro observava a mesma cena que havia começado tudo 7 semanas atrás. Mesma posição, mesma mulher, mesmo cavalo, tudo diferente. Ele estava de pé ali quando Helena pisou pela primeira vez no caos e o transformou. Observou-a oferecer gentileza onde todos os outros ofereciam força. Observou-a provar que o poder podia assumir formas que ele nunca havia imaginado. Agora ela estava naquele mesmo piquete, 9 meses grávida, completamente em paz com um animal que uma vez havia sido incontrolável. A ironia não lhe passou despercebida. Midnight abaixou sua enorme cabeça e roçou suavemente a barriga de Helena. Ela riu. Alessandro podia ver isso na curva de seus ombros, mesmo que não pudesse ouvir o som. Então algo aconteceu que parou o tempo. O bebê chutou forte o suficiente para que Midnight o sentisse através do vestido de Helena. O garanhão ficou absolutamente imóvel, orelhas para frente como se estivesse ouvindo algo miraculoso. Aleandro se viu movendo antes que o pensamento consciente o alcançasse, descendo os degraus do terraço pelo gramado, pelo portão do piquete. Ele caminhou em direção a eles, atraído por algo mais forte do que a intenção. Elelanena levantou a cabeça enquanto ele se aproximava. Surpresa cintilou em seu rosto, mas não medo. Nunca medo, não mais. Ele parou a poucos metros, mãos nos bolsos. Não muito certo do que estava fazendo ou por quê. Ele está mais gentil agora, Helena disse, quebrando o silêncio. Você vê? Alessandro observou Midnight, parado perfeitamente calmo ao lado dela. Eu vejo. O medo não dura para sempre. Não se alguém te dá uma razão para confiar. As palavras carregavam um peso além do cavalo. Alessandro entendeu isso. Foi isso que você fez? Ele perguntou baixinho. Por ele? Por mim? Helena considerou a pergunta com sua usual e cuidadosa honestidade. Eu apenas ofereci o que tinha. O resto foi sua escolha. O que ela havia oferecido era segurança sem condições, paciência sem julgamento, o conceito radical de que a confiança poderia ser dada livremente em vez de ser conquistada através de testes e provações. Alessandro havia passado 38 anos acreditando no oposto. Ela desmantelou essa crença em 7 semanas. Eu tenho algo para você, ele disse. Helena levantou uma sobrancelha. Outra consulta médica. Documentos legais. Ele tirou o envelope de seu casaco. Midnight é seu. Propriedade total transferida esta manhã. Helena olhou para o envelope como se pudesse explodir. Aleandro, eu não posso. É bobo. Ele é seu. Você o ganhou. Eu não ganhei nada. Você o transformou de um problema que eu não conseguia resolver em algo pacífico. Isso é ganhar. Alessandro estendeu os papéis até que ela os pegasse com mãos trêmulas. Há mais. Mais? A cabana no lado leste da propriedade. Aquela que tem vista para a floresta de carvalhos. Eu a reformei. 3 quartos, cozinha completa, entrada separada. Sua se você quiser. Para você e o bebê. Os olhos de Helena se arregalaram. Você reformou uma cabana para mim. Para vocês dois. Sem aluguel, sem condições, apenas segurança. Aleandro encontrou seu olhar firmemente. Não estou pedindo que você fique em minha casa ou faça parte do meu mundo, além do que você escolher. Estou oferecendo a você um lar onde você possa criar seu filho sem medo. É tudo. Isso não é tudo. A voz de Helena tremeu. Isso é tudo. É o que você merece. Por quê? A pergunta pairou no ar entre eles. Por que ir tão longe? Por que oferecer tanto? Por que se importar com uma empregada grávida que havia tropeçado em sua vida por acidente? Aleandro olhou para Midnight, depois para Helena, depois para os papéis em suas mãos. Porque você me ensinou algo que eu pensei ter esquecido, ele disse. Que o poder não exige crueldade. Que a força pode parecer gentileza
que a coisa mais perigosa que eu poderia fazer era continuar construindo muros quando o que eu precisava era de uma porta. Os olhos de Helena se encheram de lágrimas. Ela se recusou a deixá-las cair. Aleandro, você não precisa responder agora. A cabana está lá. O cavalo é seu. Leve o tempo que precisar. Então, essa é a história de como uma empregada grávida domou não apenas um garanhão selvagem, mas algo ainda mais perigoso. Um homem que havia esquecido como se ajoelhar. Se isso ficou com você, deixe seus pensamentos nos comentários e inscreva-se para mais histórias sobre poder, gentileza e a coragem que é preciso para escolher a confiança em vez do medo. Midnight moveu-se entre eles, pressionando o nariz contra a barriga de Helena mais uma vez. O bebê chutou novamente. O cavalo fez um som suave, quase protetor. Aleandro os observou, mulher e cavalo e filho não nascido, e sentiu algo se assentar em seu peito que havia sido inquieto por toda sua vida. Elelanena estendeu a mão lentamente, cuidadosamente, e colocou a mão sobre a dele. Obrigada, ela sussurrou. 2 palavras. Elas continham universos. O sol desceu mais baixo, pintando tudo de ouro. O vale se estendia abaixo deles, vasto e belo. Em algum lugar na casa principal, a vida continuava. Equipe preparando o jantar, segurança monitorando perímetros, negócios exigindo atenção. Mas aqui, neste momento, nada disso importava. O garanhão curvou a cabeça para Helena mais uma vez. E Aleandro, deliberadamente, conscientemente, fez o mesmo. Não em submissão, em respeito, o amor nem sempre se anuncia com fogos de artifício. Às vezes, ele chega silenciosamente, como um cubo de açúcar oferecido em uma palma aberta, e muda,